pessoal, hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li no mês de março e no mês de abril. Eu acabei me empolgando com os vlogs no mês de abril, então acabou que esse vídeo atrasou, mas tô aqui pra fazer ele pra vocês. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal e já curte o vídeo, hein? O primeiro vídeo que eu acabei de ler no mês de março foi o Origens, do Dan Brown. Nesse vídeo, esse livro tem a aventura mais recente do professor Robert, onde ele é convidado, assim como inúmeras outras pessoas influentes, para assistir uma apresentação de um empresário que promete responder as duas maiores perguntas da humanidade, que é de onde viemos e para onde vamos. Só que essa apresentação acaba sendo interrompida quando esse empresário é assassinado. E para fazer com que essa apresentação seja revelada para o mundo todo, o Robert e a Ambra, que ela é responsável pelo local onde está acontecendo essa cerimônia, nessa grande apresentação, eles vão juntos em busca dos arquivos originais da apresentação para conseguir transmitir e assim, ter essas duas respostas tão importantes. E também para meio que tentar se vingar das pessoas que mataram, o empresário, que era um ex-aluno do Robert e até meio que um amigo pessoal dele também. Então a gente tem basicamente esse plot do Robert e a Ambra indo até locais e tentando decifrar senhas e coisas assim para conseguir essa gravação e revelar para todo mundo. Eu gostei muito da premissa da história, toda a questão da tecnologia, eu achei muito interessante, até porque eu trabalho com isso, então isso faz parte do meu dia a dia. E um dos personagens que eu mais gostei foi o próprio computador, que ele é uma inteligência artificial que ajuda muito o Robert em todo esse processo, E não tem como explicar, só quem trabalha com tecnologia vai entender assim, a complexidade do que seria esse computador se ele existisse de verdade. E tudo isso, todo esse processo de apresentação, morte, busca pelos arquivos e divulgação, será que eles conseguem divulgar os arquivos do final? Isso tudo acontece num período muito curto, é praticamente uma madrugada. Então acaba que tem muita coisa acontecendo, porém não tanta assim, como é o comum nos livros do Dan Brown, porque o período de tempo é muito curto, então tem muitos mistérios que o próprio computador ajuda eles a resolver, e isso pra mim deixou o livro um pouquinho mais lento do que eu gostava. Porque eu gosto justamente desse ritmo frenético de um mistério que leva a outro mistério, que leva a outro mistério e assim, consecutivamente. E nesse caso não, são algumas questões, alguns mistérios sim que precisam ser revelados, mas em uma quantidade muito menor. E isso pra mim, um livro tão grande quanto esse, deixou a história lenta, até chegar efetivamente no final, que é onde as coisas estão realmente acontecendo, e aí sim, volta aquele ritmo de um mistério sendo resolvido, outro mistério, respostas, e dá aquela vontade de finalizar o livro rápido, Mas mesmo não tendo tanta ação, digamos assim, nesse livro, eu gostei muito, toda a forma com que eles abordam a tecnologia é muito relevante, é muito interessante, todas as explicações são muito claras, tanto biologicamente quanto de tecnologia, então é um livro muito rico em conteúdo, só que tem, pra mim, essa questão do ritmo, interferiu e me prejudicou um pouquinho na leitura, mas é um ótimo livro que eu recomendo e que eu dei 4 estrelas. Na sequência, eu li Os Suicidas, do Rafael Montes, li ele em e-book, e nesse livro a gente vai acompanhar a história de 9 jovens que resolvem se suicidar em uma roleta russa, com umas regras um pouquinho diferentes, e a gente acompanha a história através do diário que um dos rapazes tinha, de um livro que esse mesmo rapaz acabou escrevendo durante o dia, o fatídico suicídio coletivo ali, e trechos da conversa entre as mães desses jovens com a polícia, enquanto a polícia lê esse livro, esses relatos que eles conseguiram, para tentar identificar e entender o motivo pelo qual esses jovens fizeram o que fizeram. E por ser um livro do Rafael Montes, então vocês já podem imaginar que tem muita coisa que vai te chocar, muita coisa que vai mexer com a sua cabeça. E uma das coisas que me chamou a atenção é a questão de que nem as mães dos jovens entendiam os motivos pelo qual eles fizeram o que fizeram, nem elas sabiam segredos que eles tinham. Então me fez pensar sobre a questão de que quando será que a gente realmente conhece uma pessoa? Porque você pode conviver com ela todos os dias e não entender o que se passa na mente dela, o que ela realmente quer, o que ela pensa. Então isso me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha. E mais uma vez o final é chocante, é eletrizante. Por mais que você saiba o que vai acontecer, o Rafael traz elementos que ainda assim te surpreendem. E eu queria muito falar, mas vou deixar pra vocês lerem, depois a gente conversa nos comentários com aviso de spoiler. E claro que eu não podia dar outra nota que não 5 estrelas pra ele. E o terceiro livro que eu li no mês de março foi A Espiã, do Paulo Coelho. Nesse livro a gente vai conhecer um pouco sobre a história da Mata Hari, que foi uma mulher ousada, uma mulher que foi atrás do que ela queria, e ela foi efetivamente punida
por isso, porque ela viveu na época da Segunda Guerra e as mulheres, né, não tinham nenhum tipo de direito para fazer o que bem entendesse ou ir atrás do que queriam, né? Ela largou a vida dela, o marido abusivo, filha, largou tudo em outro país para ir para França, trabalhar como dançarina, com toda uma questão mística envolvida, mas também com nudismo. Ela conseguiu fama, conseguiu admiradores, mas nada disso ajudou ela no momento em que ela mais precisou. Ela foi acusada de ser espiã, coisa que na verdade ela não era, ela só era uma mulher muito influente e ela acabou sendo executada por isso. E eu, como mulher, ler essa história, ver as coisas absurdas que ela tinha que sujeitar na adolescência dela, enquanto ela crescia, e o modo como ela foi tratada, né, em todos os ambientes, na verdade, que ela tava por ser mulher, enfim, mexe muito, te revolta muito e ao mesmo tempo faz a gente pensar, né, como que as coisas melhoraram, mas também faz a gente ver que tem muito ainda, muito caminho pra gente seguir, pra gente lutar, pra garantir os nossos direitos. Enfim, eu adorei conhecer a história dela. Desde que eu li o livro, eu já pesquisei sobre o documentário, já vi que tem uma série que saiu recentemente sobre ela, que também eu quero assistir. Eu quero conhecer mais sobre ela e eu convido você também a ler esse livro, a pesquisar sobre quem ela era, que era uma mulher incrível, uma mulher ousada, uma mulher de fibra, sabe, que precisa e merece ser reconhecida ainda hoje. E o último livro do mês de março foi o Will. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu li no Kindle. E nele a gente acompanha a história de dois meninos chamados Will, que tem o mesmo sobrenome também, e que a princípio não se conhecem, têm vidas diferentes. Um deles tem os pais separados, ele sofre de depressão e tem uma melhor amiga, tecnicamente, e um crush virtual. Já o outro, os pais são médicos, ele tem um super melhor amigo e ele tem uma política de não se envolver com ninguém. Então a gente tem essas duas pessoas bem diferentes que não se conhecem até um certo período da história onde eles sim vão se conhecer e a história deles vai se mesclar e um vai interferir na vida do outro de maneira positiva. E eu gostei muito da leitura, eu chorei muito, eu me identifiquei muito com os personagens, assim, eu consigo lembrar bastante da minha adolescência com esse livro. Só que teve uma coisa que me incomodou um pouco. A narrativa de um dos Wills, ela era toda feita em letra minúscula. E até com nome de personagem, isso eu já comentei em outros livros que eu li, que tinha essa questão, né, de ter letra minúscula até em nome de personagem, que isso me incomoda muito, então me agoniava muito ler. E ao mesmo tempo eu já não tinha simpatizado muito com ele, então o fato dele escrever dessa maneira também me incomodou bastante. Até o fim eu não consegui me desprender, me libertar desse ponto agoniante. E uma observação que eu queria fazer pra vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo onde o John Green, que é um dos autores, né, o John Green e o David Levithan, que ele fala sobre esse livro no ponto de vista dele, o que eles pensaram, o que eles queriam com contando essa história, e é um vídeo muito engraçado, assim. Eu não tinha visto muito sobre o John Green, já li alguns livros dele, mas não tinha visto nenhum vídeo dele efetivamente, e esse vídeo é muito divertido, eu recomendo vocês assistirem depois. E eu dei 5 estrelas pra ele. Ah, eu esqueci de dizer que o livro do Paulo Coelho eu também dei 5 estrelas. Seguindo agora pro mês de abril, eu já não li tanta coisa. O primeiro que eu terminei foi A Garota do Calendário, referente ao mês de abril. E nesse volume da série, a Mia meio que virou um cupido e acabou se envolvendo em questões sociais. Ela ajudou a organizar um leilão beneficente em prol da conscientização do câncer de mama. E eu gostei muito de como a autora incluiu esse tema, não senti que foi algo forçado, se encaixou bem ali na história. E, mais uma vez, esses livros estão me surpreendendo bastante. Eles estão vindo com assuntos muito mais profundos do que só a parte hot da história. E eu dei 3 estrelas pra ele. E o último que eu li foi Girl Boss, que eu li em e-book da Sofia Maruz, né? Todo mundo falou sobre esse livro no Booktube um tempo atrás, só que só agora que eu fui ler. Eu gostei muito da história, eu já tinha assistido a série, né, na Netflix, só que esse livro ele tem um foco mais empreendedor. Ela narra toda a história com o objetivo de ensinar você, mulher, que quer ser empreendedora, que sonha em ter o seu próprio negócio. Então ela dá várias dicas importantes administrativamente falando. Ela mostra a importância que é você ter paixão pelo seu negócio, você ter um interesse genuíno por ele, o quão longe você pode ir se você se dedicar a ele. E ao mesmo tempo ela conta as falhas, os fracassos, toda a parte histórica dela, né, que influenciou em tudo isso, mas que também mostra que ela não é uma pessoa perfeita, ela não é uma pessoa tão incrível, ela é só uma pessoa normal que criou algo que ela queria muito e fez funcionar, fez dar certo. Uma leitura muito interessante que eu pretendo comprar o livro físico para poder fazer algumas marcações e que eu dei 4 estrelas. Então era isso. Se você quiser saber qual é a minha TBR,
Então era isso. Se você quiser saber o que eu tô lendo no mês de maio, me acompanha pelo meu Instagram, que é o @JulianaMazzoli. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e curte esse vídeo. Se você já leu algum desses livros que eu citei, me diz nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda comigo, vamos conversar, me indiquem outros livros dos mesmos autores. Obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!